Bem-vindos a todos os que estão sedentos da palavra de Deus. Eu sei que o Senhor está disposto para nos dar o melhor. Como diz a sua palavra no Salmo 119, suas palavras são melhor que o mel do que destilha do favo. E é interessante poder dizer que quando estudamos a Bíblia, podemos adquirir essa sabedoria que vem de Deus e esse desfrutar da vida, que eu sei que é o que você deseja. Muito bem, vamos ir até a palavra de Deus. Estamos estudando o livro de Tiago, no capítulo 1, e hoje vamos considerar os versículos 9 ao 11. Vamos ir até lá. Pegue sua Bíblia, abra sua Bíblia. Diz assim a palavra de Deus: O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levantará com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murcha o rico em seus caminhos. Vamos estudar precisamente esta parte da palavra de Deus que nos ensina como é que nós devemos viver de acordo ao que nas provações Tiago nos ensina, porque tudo isto envolve o conceito das provações. Você vai me dizer se não é uma provação não ter dinheiro ou não ter riquezas? Claro que é uma provação, porque ela testa sua atitude, testa sua fé, testa os conceitos que você tem de fornecer, de ter ou não ter. Mas poucas vezes nós dizemos que Deus testa uma pessoa com riqueza, e vemos aqui uma importância a respeito deste conceito da riqueza. Aqui Tiago ensina claramente, e eu gostaria que você sublinhe comigo aqui várias coisas. Primeiro, o irmão de condição humilde. Primeiro, quero resgatar um aspecto importante. A humildade não tem nada a ver com a pobreza ou a riqueza. Aqui fala precisamente o irmão de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. A condição humilde, em outras versões pode falar de pobreza e pode falar da riqueza, mas a condição humilde fala precisamente da dependência de Deus, da busca do Senhor, porque talvez a riqueza não esteja, mas a busca do Senhor é a fonte inesgotável de paz, de tranquilidade, de fortaleza que vem de Deus. Mas em contraste, Tiago fala com o rico na sua insignificância. Eu lembro que o Senhor diz na sua palavra que Ele vai tirar os montes e vai deixar tudo plano na sua vinda, e que muitas coisas vão acontecer, momento no qual vamos estudar. Mas, a respeito do homem, eu vejo que Tiago fala precisamente que o pobre, ou, como diz aqui textualmente, a condição humilde, glorie-se na sua dignidade. Então, a pessoa que talvez não tem riqueza, tem uma dignidade que deve valorizar, tem uma dignidade que vem de parte de Deus como filho de Deus, que deve fortalecer, e ele deve, então, equilibrar essa, talvez, como diz aqui, condição humilde, com sua dignidade. Mas o rico, que talvez ele se sente, ele experimenta, ele pensa que por ter dinheiro, ter riquezas, ou se sentir rico, é muito mais do que o outro. Veja como Tiago diz, ele deve pensar na sua insignificância, porque a riqueza não é tudo, então ele deve se abaixar para estar ao mesmo nível da pessoa que não tem riqueza.
É interessante como a Bíblia ensina aqui e Tiago mostra precisamente isso. A Bíblia nos ensina que eu não devo me sentir mais do que outro ou em melhor condição do que outro. Pelo contrário, eu tenho uma dívida de amor com as pessoas que tenho ao meu redor. E não porque eu tenha recursos sou mais do que o outro, ou porque eu não tenha sou menos digno do que o outro. Por isso, a pessoa que fala da humilde condição, glorie-se na sua dignidade. Quem é você diante do Senhor? E vamos falar um pouco dos dois casos, porque aqui claramente Tiago fortalece muito mais, digamos que as características do rico, e precisamente fortalece muito mais a pessoa que é insignificante, ou seja, que o valor dele é porque Deus ama, não pelas riquezas que tem, e que tudo isso passa. Tudo pode, num abrir e fechar de olhos, acabar. E como ficamos? Ficamos simplesmente na dependência de Deus, na busca do Senhor, no conhecimento do Senhor, e não há mais que fazer. Vemos então que lá no livro de Coríntios, quando se fala a respeito da ceia do Senhor, se tinha uma característica fundamental no primeiro século, e era que quando se fazia a ceia, a Santa Ceia, ou se reuniam, melhor, se juntavam para uma refeição, muitas vezes os ricos tinham problemas com as pessoas que tinham carência, porque os ricos levavam seus banquetes e eles totalmente enchiam seu corpo de comida e deixavam seus irmãos eles olhando e do lado. E então Paulo critica muito forte isto, porque ele diz, melhor vão para seus lares a comer, porque este é o lugar de compartilhar, de estar juntos. Então com Cristo nós temos uma coisa muito clara, e é que nós temos um equilíbrio, e Tiago expressa claramente este equilíbrio. Quem como diz textualmente, tem condição humilde, ele é digno no Senhor. Mas quem tem a riqueza, ele deve se abaixar, porque ele deve entender que isso que tem não vai gerar a vida e não vai gerar a plenitude no seu coração. É quando os dois se equilibram e buscam ao Senhor. E é por isso que na igreja se vê o apoio de um com o outro. Na igreja se vê que, como Barnabé, em Atos capítulo 4, ele viu que a igreja tinha necessidade e ele vendeu uma propriedade e colocou na mesa dos discípulos para poder sustentar todos os seus irmãos em Cristo. Mas também vemos ali um homem e uma mulher, um casal que tinham o desejo de ser glorificados, como talvez Barnabé foi reconhecido pelo povo. Eles humanamente buscaram esse reconhecimento e também disseram, não, eu tenho uma casa, eu vou vender essa casa e vamos vender essa casa e vamos pôr também na mesa dos discípulos. Eles fizeram isso, só que guardaram uma parte para eles. E mentiram quando disseram que tudo foi entregue. E ali então vemos a atitude do ser humano. Sempre na igreja vamos ver pessoas que erradamente vão acreditar que têm mais direitos do que outro. E então podem exigir uma coisa mais do que outro. E ali é onde nós dizemos, não somente a pessoa de condição humilde está sendo provada, como também a pessoa que tem recursos ou que tem condições também é provada. E não estou falando somente de condições econômicas, eu estou falando de condições pessoais. Por exemplo, uma pessoa pode se achar muito inteligente, muito capaz, muito forte nos seus conceitos e pode falar para o outro ou ver ao outro com desprezo. Muito clara é a palavra de Deus quando nos ensina e nos mostra que eu devo ter humildade um com o outro. E eu creio que o ensinamento de hoje é muito claro a respeito deste conceito. Talvez você tenha humilde condição, ou talvez você seja rico, ou qual seja o conceito de riqueza que você compreenda. Mas
quando Deus, através de João, fala às igrejas, e a igreja de Laodiceia, ele é muito claro e muito forte. Ali vamos ir ao livro de Apocalipse, capítulo 3, especificamente. Apocalipse, capítulo 3. Quando diz aqui, capítulo 3, Apocalipse, capítulo 3, versículo 15. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente? Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para que te enriqueceres, vestiduras brancas para que te vestires, e a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para que unges os olhos, a fim de que vejas. Interessante. Tiago é muito claro quando fala que os de humilde condição têm dignidade. A dignidade que vem de Deus. O fato de ser filho de Deus. E eu não canso de repetir o mesmo. A pessoa vale não porque ama a Deus, senão porque Deus ama ele. O homem vale. A mulher vale, tem um valor. Porque Deus ama ao gênero humano, a pessoa como tal. Não porque eu ame, não. Eu me sinto amado, me sinto perdoado, sinto que a misericórdia chegou a mim, que a mão de Deus chegou a mim, e isso é importante. Eu creio que nós devemos entender de uma maneira radical que eu devo pensar e devo viver de acordo ao conceito que Deus tem para mim. Eu sou filho de Deus, eu tenho uma, não fortaleza, eu tenho uma necessidade e eu tenho uma obrigação, é o termo, obrigação, de estar na presença de Deus, de depender de Deus e mesmo, como diz, com humilde condição ou tendo riqueza, eu devo estar humilhado diante da presença gloriosa do nosso Senhor. Não ponha condições a Deus. Por isso é que ele fala, o sol se levanta com seu ardente calor, a erva seca e a flor cai. Veja de que jeito você está pondo condições a Deus, porque você acredita que pela riqueza pode pôr condições. Veja como você, que tem humilde condição, deve entender que você não é desprezado por Deus. Sabe, há pessoas que se acercam a Deus e dizem para Deus, Senhor, me perdoem incomodar você. Eu quero pedir para você isto. Sabe o que é isso? Você não compreende que Deus tem. Porque você não incomoda a Deus. Deus está 100% de olho com você o tempo todo. E isso devemos entender. Então, voltemos os olhos a Deus, nos humilhemos diante da presença de Deus e que melhor que oremos nesta manhã a respeito desse ensinamento tão claro. Oramos? Vamos orar. Amado Deus, você é grande, eterno, poderoso, santo, misericordioso. Poder abrir os olhos, Senhor, e reconhecer a tua grandeza, Senhor, é para nos fortaleza. Talvez, Senhor, eu tenho humilde condição, mas a minha dignidade está em Ti. Senhor, a minha fortaleza és Tu. Tu és quem fornece, quem dá, quem traz, quem dá vida, gera vida. Mas também muitos acreditam ter tudo e como Apocalipse nos fala. Você diz que está com tudo, não precisa de nada. Mas é claro que Apocalipse diz, e o Senhor diz, você é miserável, pobre, nu. Senhor, eu quero render meu coração e me humilhar diante de Ti. Porque o que eu tenho, Senhor, vem de Ti, Senhor. Da Tua misericórdia e do Teu amor. E com humildade eu reconheço.
eu rendo minha vida diante de Ti, Senhor. Porque tanto o rico como a pessoa de condição humilde é amada por Deus. Mas o rico deve entender que deve amar primeiro a Deus do que a outra coisa na vida. E o de humilde condição deve entender que Deus é quem dá valor à vida. Que a plenitude que qualquer ser humano tem está na presença de Deus, humilhados os nossos corações diante dele. Então, renda seu coração, humilhe seu coração e busque o Senhor. Amado Deus, obrigado por esta manhã, pelo ensinamento e a fortaleza que você traz. Continua conosco e abre os olhos para que compreendamos. Em Cristo Jesus, Senhor nosso, e no poder do Teu Santo Espírito. Amém. Família, maravilhosa palavra de Deus, né? Bom, amanhã vamos continuar estudando o livro de Tiago. Ali no versículo 12, já convidei para que decorassem ali na descrição do vídeo e também no grupo de WhatsApp, onde estou enviando os devocionais, aparece todo este conteúdo e a tarefa, algumas tarefas interessantes. Tarefa de sempre, compartilhe o vídeo com outras pessoas. Segunda tarefa, muito importante, qualquer pergunta, escreva ao meu WhatsApp. Ali está na descrição do vídeo ou também no texto do WhatsApp. Terceira tarefa, por favor, leia, continue lendo e qualquer pergunta, tenha liberdade de me escrever. E esteja com seu coração aberto para o que Deus vai falar para você amanhã. Um grande abraço para todos, amo vocês, Deus abençoe.